Nós vamos estar neste momento convidando o pastor Mimimimos, que vai ser um instrumento na mão de Deus para transmitir a palavra de Deus para os nossos corações. Abramos as nossas Bíblias no primeiro livro do Antigo Testamento. Qual é o primeiro livro do Antigo Testamento? Gênesis, parabéns. Gênesis capítulo 37, verso 19. Porventura, se alguém disser a palavra do Senhor, eu quero convidar aqueles que a têm para que tenham uma olhada do lado, a fim de abençoar os que não a disseram. Gênesis capítulo 37, verso 19. Gênesis 37, verso 19. Diz-nos assim a palavra do Senhor: dizendo uns aos outros, lá vem o sonhador. Como está na Bíblia, meus irmãos? Lá vem o sonhador? Pois é, minha está, lá vem o sonhador. O título da nossa reflexão nesta noite é, com base no período que estamos vivendo, mês da juventude: jovens conectados em Cristo sonham a vontade de Deus. Os jovens vão repetir juntos comigo? Jovens conectados em Cristo sonham a vontade de Deus. Já aprenderam, já aprenderam? Então agora vamos de novo? Jovens conectados em Cristo sonham a vontade de Deus. Agora toda a igreja. Jovens conectados em Cristo sonham a vontade de Deus. Os jovens conectados em Cristo não sonham com a vontade de Deus, mas sonham a própria vontade de Deus. Meus irmãos, como é interessante a juventude. A juventude é marcada pelos sonhos. Quando as pessoas chegam à juventude, com ela chegam os seus sonhos. Sonhos de casamento, não é verdade? Sonhos de uma faculdade, sonhos de ter a casa própria, sonhos de ter um carro, enfim, são tantos sonhos. E isso é positivo. Precisamos de sonhos, sim. Sonhos que promovam mudança. Precisamos sonhar com um dia em que o nosso Brasil sairá dessa corrupção que tem assolado e passará para um Brasil mais justo, um Brasil mais igualitário. Precisamos de sonhos que promovam mudanças. Mas, meus irmãos, a maturidade tende a estacionar esses sonhos. Conforme vamos ficando mais velhos, os nossos sonhos proporcionalmente começam a diminuir. Mas nessa noite eu quero falar de sonhos. E sonhos não somente de uma casa própria, de um carro, de um casamento, ou de fazer uma faculdade, mas sonhos que vêm da parte de Deus. Como o grande escritor Fernando Pessoa, escritor português, diz: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Quando os nossos sonhos revelam a vontade de Deus, nós experimentamos as suas realizações. Nesta noite eu quero falar sobre esses sonhos que são a vontade de Deus e que podemos experimentá-lo de forma que sintamos a sua bondade, a sua agradabilidade e a sua perfeição. E o texto que nós acabamos de ver revela um homem que era sonhador. Diz na minha versão: lá vem o sonhador. Na verdade, meus irmãos, o texto trata de um homem chamado José. José, um dia, à noite, enquanto estava dormindo, tem um sonho. Ele sonha que estava no campo com os seus irmãos, e em um dado momento, quando eles estavam matando os seus feixes, os feixes dos seus irmãos se levantam, fazem uma roda em volta do feixe de José e começam a se curvar
E em outra noite, José ainda tem um sonho mais interessante. Ele sonha que o sol, que a lua e que 12 estrelas estavam se curvando perante ele. Mas sabe de uma coisa? José conta esse sonho ao seu pai, que conta também aos filhos. Você já imaginou José, um filho que era predileto do pai, agora conta um sonho que na verdade sugeria que ele teria os seus irmãos se curvando perante a si próprio? Então, meus irmãos, esses sonhos e essa revelação desses sonhos começa a causar na família de José um certo rancor, uma certa rixa. Mas o tempo passa e um dia os irmãos de José vão para Siquém apacentar no rebanho do seu pai Jacó e começam a demorar lá. Então Jacó chama José e fala assim: olha, você vai até os seus irmãos, vê se está tudo bem lá, vê se eles não estão precisando de nada. E nesse dia José se levanta e vai ter com os seus irmãos. E chegando próximo, no momento em que os seus irmãos o veem, dizem o seguinte: lá vem o sonhador. Lá vem aquele homem que diz que um dia nós iremos nos curvar a ele. Então os irmãos de José arquitetam um plano. Vamos matar José, vamos jogar José numa cisterna, e aí a gente pega a capa que o nosso pai deu a ele, suja aquela capa de sangue e fala: olha, um animal feroz veio e matou José. Mas aí o irmão mais velho, Rubem, sentindo-se responsável pelos seus irmãos, disse assim: peraí, não vamos fazer isso com ele não, vamos jogar ele numa cisterna, vamos sujo, mas não vamos fazer isso com ele não. Então, os irmãos aparentemente acatam isso, mas Rubem sai para fazer alguma coisa. E nesse momento que Rubem sai, vem passando uma caravana de ismaelitas. Então nasce no coração dos filhos, dos irmãos de José o seguinte: vão pegar José e vão vender José como escravo. Além de nós tirarmos este homem da nossa vida, que está querendo se sobrepor a nós também vamos ganhar dinheiro vendendo José. E assim acontece. José vai para o Egito, e agora como escravo, meus irmãos. E agora vai triste, como escravo, amarrado dentro de talvez um carro, sendo levado com os outros escravos para o Egito. Você já parou para pensar? José, um homem de apenas 17 anos, como vocês jovens que estão aqui, 17 anos de livre passando a escravo. Qual seria a reação então desse jovem, de José, um jovem conectado com Deus? Ele poderia muito bem, lá dentro do carro, começar a pensar no seguinte: o que está vendo comigo? Eu sonho sonhos, conto esses sonhos para a minha família, e agora eu estou preso aqui nesse lugar, eu estou como escravo. Poderia então começar a amaldiçoar os seus irmãos. Poxa vida, aqueles irmãos que eu tinha, na verdade não servem para nada. Eles quiseram me ver pelas costas, e começaria a amaldiçoar os seus irmãos. Ou quem sabe talvez José poderia blasfemar contra Deus, dizendo: o Senhor me fez sonhar esses sonhos, e esses sonhos me levou para a escravidão. Agora eu sou um homem que antes livre passo a ser conduzido porque sou um escravo. Poderia ali dentro daquele carro blasfemar contra Deus, dizer mal contra Deus, e aí, a partir dessa maldição contra Deus, ele veria o fim da sua conexão e, consequente, o fim dos seus sonhos. Mas, meus irmãos, nessa trajetória de José para o Egito, diz-nos o texto desses capítulos que creio os irmãos já terem lido. José é vendido para um homem chamado Potifar. Na verdade, um homem importante no cenário egípcio, um homem que estava sobre homens, um homem comandante, e ele é vendido para aquele lugar. Aquele menino de apenas 17 anos, livre, agora passa escravo, vendido para Potifar. Nós poderíamos pensar: será que de fato José amaldiçoou os seus irmãos, blasfemou contra Deus? Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Quando José chega na casa de Potifar, no capítulo 39, verso 2, o autor de Gênesis registra algo muito importante que, creio, marcou a história de José. 39, verso 2 diz assim: mas o Senhor estava com José.
aquela desconfiança nossa que talvez José tivesse amaldiçoado seus irmãos, que talvez José tivesse blasfemado contra Deus, agora cai por terra. Por quê? O Senhor é com José. Ah, meus irmãos, o Senhor era com José. O Senhor era com José. Na verdade, José conservava consigo os ensinamentos que havia escutado de seu pai a respeito de Deus. E não somente ouvido esses ensinamentos, mas também experimentado desses ensinamentos, tratando de preparar um relacionamento com Deus.